Boa noite, família de Deus, irmãos e irmãs queridos, em nome de Cristo Jesus, a paz de Cristo Jesus sobre todos, o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do seu Filho, Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Um grande privilégio a gente poder se encontrar aí nesse 12 de outubro. Feliz Dia das Crianças para todos aí, né? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Dia bendito. Em tempo ainda, quero mandar um abração aí para o nosso irmão Mateus, que aniversariou ontem. Está em estado de graça lá, sem dúvida alguma, assim, um dos aniversários mais marcantes da vida dele, né, Mateus? E tá lá em Timóteo, a família toda em festa, casamento, aniversário, e ele em estado de graça lá ao lado da Marcelinha querida, bênção de Deus. O homem vê Deus toda hora. Né, Mateus? O cara tá vendo Deus por música lá, em nome de Jesus. E um abração aí para todos, viu, Mateus? Para toda a sua casa aí, e essa alegria assim compartilhada com a gente, e frutos, né? A sua casa aí colhendo os frutos dessa semeadura, né? Amém, em nome de Jesus. Grande alegria. E mais uma vez louvar a Deus pela vida da família, né? Não fosse a família, os irmãos aí em oração e em serviço, né? Todo mundo se desdobrando, e um abraço assim para todo mundo que tem se empenhado lá com a nossa casa, e especialmente a casa do meu irmão Ricardo, a Marcinha, a forma assim tão bendita, né, tão sobrenatural com que a casa do Ricardo tem cuidado lá dos nossos pais, da Vivian, e uma graça mesmo assim, um favor. Deus possa multiplicar a virtude. Um abração aí, muita gratidão pela vida da Melissa, que está, né, não está medindo esforços de estar lá do lado da Vivi, ajudando, cooperando, assistindo, exercitando, e todos, né? Quero assim, através do Chico e da Odete, a casa deles, agradecer e louvar a Deus por todos os amigos que têm se empenhado e ligam perguntando, né? Estão lá dando assistência à casa dos meus pais, indo lá louvar e bendizer o nome do Senhor, assistir, amparar espiritualmente. Que coisa maravilhosa, assim, que caminho para a eternidade. É maravilhoso a gente caminhar para a eternidade cercado de afeto, de esperança, de vida, de testemunho. É um caminho, né? É um Enoque andando com Deus, e quando ele percebe, ele já está com o Senhor. Amém? É assim a vida com Cristo. Então, é uma caminhada, né, que você vai transpondo limites e barreiras, e quando você se percebe, você está assentado à mesa do Senhor, né? E Ele ungindo a nossa cabeça com óleo, com alegria, vencendo mesmo assim todos os medos, e vendo a palavra de Deus, como a nossa casa tem visto a palavra de Deus se confirmar, as promessas de Deus, né? Testemunhando uma vez mais que a gente não deve, não pode, não convém, não funciona andar ansioso de coisa alguma, amém, amados? Coisa alguma. E coisa alguma é coisa alguma. Então nós não podemos andar ansiosos a respeito de coisa alguma.
Graças a Deus. Temos sido consolados de forma muito bendita. A paz de Cristo realmente tem guardado o nosso coração. Momento de muita dor, muita lágrima, mas muito consolo, muita esperança e muita presença de Deus. Amém? Aleluia. E a gente está conversando esses dias, né? A gente falando exatamente sobre esse princípio, né, de reconciliação. Ontem a gente começou a compartilhar e vamos até sexta-feira aí compartilhando sobre família. E bem a propósito aí, um abração querido assim para todos os filhos e netos, os filhos que é muito difícil a gente deixar de amá-los, né, como os nossos pequenos, mas agora mais propriamente com os netos, os bisnetos. Então vai um abração aí, né, de Dia da Criança para todo mundo. Hoje eu tive o privilégio de amanhecer aqui sendo ministrado pelo João, e fantástica a ministração do João assim na vida da gente, né? Então um abração aí, já recebi foto de neto e bisneto, então muito legal mesmo, repetindo as sábias palavras do meu co-sogro lá, o Adilson. Se a gente soubesse que neto era tão bom, tinha pulado os filhos. Brincadeira, isso é só brincadeira, né, gente? Lógico que a gente não quer pular os filhos, mas realmente, né, desfrutar dessa promessa aí, como diz a palavra de Deus, você vai ver os seus filhos e os filhos dos seus filhos, né? Graças a Deus, muito bom mesmo, né? Esse processo geracional. Então, vamos ter uma palavra de oração e mais uma vez, né, colocar nosso coração assim na presença bendita do nosso Deus e Pai. Pai, muito obrigado, Pai bendito, nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou sobre nós o Teu Espírito, e o Espírito que testifica conosco que nós somos os Teus filhos, herdeiros do Senhor, co-herdeiros com Cristo. Nós comungamos, nós compartilhamos, nós coparticipamos da natureza de Cristo, em comunhão, em unidade, Cristo em nós, a esperança da glória. E é isso que nós, ó Deus, celebramos, ainda que o nosso homem exterior se desfaça, ainda que o nosso aparente se desfaça, se desmanche como pó, como vaso que se quebra, o nosso homem interior se renova, nossos olhos se iluminam na revelação do Teu Espírito, na testificação do Teu Espírito sobre a nossa vida, no nome bendito de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém, graças a Deus. Eu sou muito ruim de nome, né? A gente vai até tirar um pouquinho os comentários aqui. Eu sou muito ruim de nome, nome é um desastre. Mas tem um irmão nosso, o Bruno, eu creio que foi o Bruno, fez um comentário assim, inclusive Bruno, assim, até admirei assim, a sua cautela em fazer o comentário, né, de não querer ofender. Você pode ficar tranquilo, viu, assim, você fica em paz, assim, qualquer que seja o comentário, ainda que seja assim, às vezes, né, ainda que a gente tenha que ter conversas um pouco mais difíceis, elas são próprias da relação. Então, mas eu louvo a Deus assim pela sua gentileza e o cuidado, né, na reflexão. E até para ser assim coerente e justo, né, eu creio que a sua reflexão é muito própria, muito bem-vinda. Ontem a gente compartilhou sobre a questão do frutificar e o desfrutar. E a ponderação do Bruno mas será que a gente não tem que produzir assim, um equilíbrio disso? Uma hora frutifica, uma hora desfruta. Vamos entender bem assim, o que é o nosso contentamento, para que a gente não confunda isso com o nosso grau de satisfação.
né? O contentamento é um estado de plenitude. Então a árvore frutifica no seu estado de plenitude. Ela vai rompendo todos os estados, ela vai atravessando todas as estações, e aí ela atravessa a sua estação de estresse, né? Então a árvore, para frutificar, ela atravessa o seu estresse. Então na Europa tem o estresse térmico lá das temperaturas, aqui na nossa região sul, mais tropical, é o estresse hídrico, né? Por isso que tem a seca, aquele período que a gente às vezes se queixa tanto, mas esse estresse do inverno, né? E nessa questão assim daquela aparente agonia que é o estresse da cruz, né? É o inverno ali da cruz, quando está irreconhecível, né? Então o estresse produz uma imagem às vezes irreconhecível. E aquele estresse é essa travessia do vale da sombra da morte. Então a plenitude dos processos de Deus se dá na medida em que a gente faz essa travessia, a gente rompe esse limite, né? Que é o período lá do deserto. Eles passaram aquele período do deserto, viveram aquele estresse, e para que pudessem se libertar de quê? Dos seus temores, das suas carências, né? Das suas exigências, das suas prerrogativas. Então muitas vezes a gente não roga conforme o que é o eterno, né? A gente roga conforme a nossa presunção, né? A nossa precipitação, a gente tem uma prerrogativa e a gente às vezes acaba rogando de acordo com a carência para ser satisfeito, né? E não rogando de acordo com a revelação para ser pleno. Então às vezes nossa ideia de plenitude é aquilo que vai me satisfazer, né? E não aquilo que vai revelar de maneira completa e absoluta aquilo que nós de fato somos. Então quando Jesus fala sobre a nosso estado de plenitude, ele diz: quem beber dessa água jamais voltará a ter sede. Quem comer desse pão jamais voltará a ter fome. Então, isso muda a referência de plenitude. Então não é um sentimento relativo, né? É um estado de consciência absoluta. Então você não está agora à espera de ser satisfeito, porque você está buscando o seu estado de plenitude. Então é uma angústia de quem quer oferecer tudo e quer saber o que ainda pode ser oferecido, e não alguém que está à espera de receber tudo e quer saber o que ainda falta ser recebido. Amém? Por isso que são motivações totalmente distintas. Por isso que aí o estado de plenitude que a pessoa vai viver não tem a ver com ela estar sendo satisfeita nas suas carências. Porque se eu colocar uma coisa relativa a outra, é como se elas estivessem colocadas em polos totalmente distintos, né? Em que, para que eu pudesse desfrutar, eu não estivesse pensando em frutificar. Não, o estado de frutificação vai me conceder uma condição de plenitude, de contentamento, que eu não vou estar ocupado, né, de maneira indireta, de ficar satisfeito, né, ou de ser correspondido. Então é uma entrega no seu estado pleno. Amém? Graças a Deus. Então é isso aí. Amém. E aí a gente quer continuar conversando sobre família, né? E aí nós vamos ler hoje o que está lá na carta de Paulo aos Gálatas. Então, na carta de Paulo aos Gálatas, diz o seguinte, a partir do verso 21: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como ilustração. Essas 2 mulheres representam 2 alianças. Então,
Deus permitiu certas coisas, vamos entender isso, amado. Deus permitiu certas coisas lá no Velho Testamento, não para criar uma regra, mas para ilustrar. Tudo aquilo que está acontecendo na história é pedagógico, para a gente entender o que se trava dentro de nós, quais são os nossos conflitos interiores que precisam ser vencidos pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé é a convicção que se forma a partir da revelação que se dá. Então, a partir do que Deus revela, a nossa convicção se estabelece, a partir do que está revelado. E aí, agora, mediante essa fé, por meio dessa fé, que é segundo a revelação, eu vou agir. Então, eu não vou agir na expectativa crente do que eu vou receber. Eu vou agir na perspectiva fiel daquilo que se revelou. Então a fé cria um pacto de fidelidade. Então a fé não é uma crença de quem está à espera de receber. A fé é uma resposta fiel à palavra que Deus empenhou conosco. É a forma como a gente fideliza a nossa vida à promessa. Amém? E tudo isso é pedagógico. Então a situação de Abraão, ela aconteceu, ela é um fato histórico, mas ela tem teor, tem caráter, tem propósito pedagógico, que ele está dizendo aqui. É uma ilustração, que elas representam duas alianças. Então aquilo não foi uma circunstância. Então você fala, Deus estava de costa quando aquilo aconteceu. Não, foi com a permissão de Deus. Isso não diminui o erro, mas isso tem a condição pedagógica de revelar a virtude. Então, uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito. Está vendo? De novo a gente volta lá naquele assunto que foi tão polêmico, né? Nós não somos nascidos na Jerusalém terrena para ir para Jerusalém celestial. Ele está dizendo aqui, nós que estamos em Cristo, nós que somos de Cristo, o que nós cremos? Nós não cremos que vamos para Jerusalém, nós cremos que fomos gerados dela. A Jerusalém do alto, que é livre, é que é a nossa mãe. Então eu não sou nascido da instituição. Aqueles que creram não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem. Eu não estou nascendo de um esforço de uma instituição, eu não estou nascendo de um vínculo parental, eu não estou nascendo do esforço de qualquer ser humano. A minha consciência agora é que eu nasci de Deus, eu nasci de promessa, eu nasci da vontade eterna de Deus. Então eu sou filho da Jerusalém celestial para cumprir, para revelar na terra o propósito de Deus. Aqueles que pensam que são nascidos de forma natural e que precisam ser salvos são escravos. Porque sem perceber, eles vão pensar o que é que eles têm que fazer para ser salvos. Presta atenção tanto que isso é grave. Então, se eu sou um filho do homem, tentando me tornar filho de Deus, eu vou pensar, bom, então o que eu tenho que fazer para que Deus me aceite? Não. Eu tenho agora a convicção de que eu sou filho de Deus, me esforçando para ser homem. Então nós somos filhos de Deus, nos esforçando para produzir uma expressão humana que corresponda, que seja segundo a natureza de Deus. E não um filho do homem se esforçando para ser aceito e recebido como filho de Deus. Amém? Então, porque se a gente continuar pensando que somos filhos da carne, filhos da dona Terezinha, da dona Risa, do seu Paulinho, que estão buscando salvação, eu vou viver essa escravidão, eu vou estar debaixo de toda a maldição que acomete os filhos dos homens.
E essa maldição foi quebrada, foi desfeita. Nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só está debaixo de maldição hereditária aquele que acredita que é filho do homem. Então alguém pergunta para mim, existe maldição hereditária? Existe. Para quem é incrédulo. Só existe maldição hereditária para quem é crente. Para quem é crente, que ele é um filho do homem, precisando ser salvo. Porque ele não foi gerado de semente celestial. Ele ainda pensa que é gerado de semente humana. Ele ainda está tentando salvar o filho do homem e não revelar o filho de Deus. Nós não estamos aqui para salvar o filho do homem, nós estamos aqui para revelar o filho de Deus. Por isso que o filho do homem teve que morrer, para que se revelasse o filho de Deus. Amém, amados? Se o filho do homem não morrer, não se revela o filho de Deus. Morreu o filho do homem quem ressuscitou o filho de Deus. Amém. Por isso que com ele todos morreram. Porque todos que ressuscitaram, ressuscitaram porque são filhos de Deus. E aí ele diz então, se isso não for transformado no nosso entendimento, a gente vai continuar escravo. Por isso está escrito, regozije-se, ó estéril, que você nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Então ele está dizendo que essa genética familiar de Deus não é segundo a carne. Então tem muita gente que está... Deixa Deus ministrar algo no nosso coração. Eu vejo muita gente frustrada porque não tem um filho da carne. Não, queira ter todos os filhos da promessa. Creia que Deus vai te dar todos os filhos que Ele te prometeu. Mas Deus não vai te dar todos os filhos que você quer. Amém. Busque em Deus todos os filhos que Ele te prometeu e você vai tê-los. Mas não espere de Deus todos os filhos que você quer. Porque pela sua misericórdia você não terá. E ele está dizendo assim, ó, porque a alegria é daquela que nunca teve filho da carne. Porque mais são os filhos da mulher abandonada e daquela que nem teve marido. Então são mais os filhos daquela que gerou por promessa. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Então o que anda perseguindo na nossa vida? O que anda corrompendo? Qual é o maior inimigo dos filhos da promessa na nossa vida? Os filhos da carne. Então, aqueles filhos que nós estamos produzindo de acordo com a carne, nossa expectativa de carne, nossa carência de carne, nossos pensamentos de carne, nossa força de carne, são eles que estão perseguindo e destruindo os filhos do Espírito. Destruindo não porque não podem ser destruídos, mas perseguindo, dificultando, obstaculando. Então, muitos filhos da promessa hoje, eles estão enfrentando a dificuldade dos filhos da carne gerados pelos seus pais. Porque antes de eles serem filhos da promessa, eles se tornaram filhos da carne. Então a gente projeta para os nossos filhos as carências da nossa carne, os direitos da nossa carne, as expectativas da nossa carne, a força da nossa carne, o poder da nossa carne. E a gente não imagina que depois isso vai perseguir as promessas na vida deles. Eles vão ter dificuldade. Muitas pessoas hoje têm dificuldade de entender que são filhos da promessa porque eles estão perseguidos, dominados de pensamentos de escravidão. Eles pensam como escravos apesar de serem filhos da promessa. Tanto é assim que muitos pais estão esperando que os filhos da carne se convertam e não os filhos da promessa. Entendeu, não?
Muitas vezes você está na expectativa que seu filho da carne se converta, e não na certeza que seu filho da promessa se converta. Vou repetir. Às vezes você está sofrendo porque você está na expectativa que seu filho da carne se converta. E sabe que dia que seu filho da carne vai se converter? Nunca. Porque ele diz aqui, ó, o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais, jamais, o filho da escrava, o seu filho da carne, o seu filho da carne jamais herdará com o filho da promessa. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da livre. Não somos filhos do serviço, do desempenho, da capacidade, da estrutura, da metodologia, de ninguém. Ou nós olhamos para as pessoas e pedimos iluminação de Deus, sobre as promessas de Deus, para que nós possamos adotá-los segundo a promessa, e não escravizá-los segundo a lei. Eu fico vendo tantos pais ansiosos tentando encontrar métodos, formas de salvar seus filhos. Sabe, amados, as formas, os métodos, as escolas. Eu fico vendo muitos pais com medo de perder seus filhos, aí eles querem as metodologias da igreja, as estruturas que são importantes, são necessárias, mas não são essenciais se no seu coração você não tem uma fé inabalável de que ele é um filho da promessa. Serviço demais e fidelidade de menos. E aí depois a gente quer que esses filhos sejam salvos. Pelo quê? Pelo seu esforço, por suas noites sem dormir. Nossos filhos vão ser salvos porque pela nossa ansiedade, pela conta bancária que nós deixamos para eles, pelo patrimônio. Não. Os filhos do nosso patrimônio são malditos. Os filhos da nossa ansiedade são malditos. E nós temos que libertá-los dessa maldição, porque nenhuma maldição pesa sobre os filhos da promessa. Não é aí que a esperança deles está colocada. A esperança deles está colocada onde a nossa está, na promessa de Deus, na palavra empenhada de Deus e que vai sustentá-los. De modo que quando eles vão para trabalhar, eles não vão para garantir seu futuro, nem para tentar se salvar. Eles vão trabalhar para cumprir um propósito. Porque não são filhos dos homens em busca de salvação. São filhos de Deus, com compromisso de revelação. Nós não parimos filhos dos homens em busca de salvação. Nós geramos filhos de Deus, com compromisso de revelação. Estão entendendo isso, irmãos? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Todos os nossos filhos só vão encontrar caminho de salvação se forem filhos de promessa, se forem os filhos que Deus prometeu e que você creu e recebeu e hospedou. Em nome de Cristo.